Nos idos de 1958, os meus pais moravam numa região muito pobre do interior do Espírito Santo. Não tinha estrada, não tinha carro, não tinha recursos médicos. Quando uma pessoa ficava doente, ela precisava ser transportada numa padiola, um lençol amarrado num varal, carregando uma trilha, 40 quilômetros. A minha mãe estava grávida do seu último filho, quando ela caiu gravemente enferma. E o meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem de padiola 40 quilômetros. Ele mandou chamar o farmacêutico, ele veio, examinou minha mãe e disse: essa mulher não vai sobreviver. Ela não vai aguentar. Ela está muito fraca, ela está muito doente. E a criança que está no ventre dela está em agonia de morte. E meu pai disse: o senhor tem que me ajudar. E eu disse: a única chance da sua mulher sobreviver é sacrificar a criança. Se não tirar a criança, a mãe morre junto com a criança. Quando esse assunto foi levado à minha mãe, ela tomou outra decisão. Ela disse: não, eu não abro mão deste filho. Eu não desisto desse filho. Eu estou pronto a morrer com ele, eu estou pronto a morrer por ele, mas eu não desisto desse filho. E naquele momento de angústia, ela fez um voto para Deus e disse: meu Deus, se tu poupares a minha vida, se tu poupares o meu filho, eu consagro este filho para ti, para ele ser um pastor, para ele ser um pregador da tua palavra. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Eu nasci na roça, no Cabo da Enxada. Fui calçar o meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Onde eu morava não tinha escola a não ser primária. Ninguém tinha saído dali até então para fazer além de 4ª série primária. Eu tinha uma gravatinha azul. Quando eu consegui botar 4 listinhas brancas na gravatinha, era tudo que podia oferecer a mim naquela região. Eu comecei a estudar com 8 anos. Com 12 anos eu tinha terminado o primário. E não tinha mais para onde ir. Mas providencialmente Deus pôs sempre no meu coração uma sede de estudar, uma sede de aprender. E na minha casa não tinha livros. Só tinha um dicionário velho, rasgado. Com 10 anos eu comecei a decorar aquele dicionário. Com 12 anos eu terminei o primário. E com 12 anos eu não sabia o que era uma televisão. Com 12 anos eu não sabia o que era luz elétrica. Com 12 anos eu não sabia o que era uma cidade. Com 12 anos eu nunca tinha dormido uma noite fora de casa. E a minha professora que me alfabetizou, sabendo o meu sonho de estudar, estava se mudando para Vitória e perguntou: você quer ir comigo? E eu disse para ela: se os meus pais deixarem, eu vou. E com 12 anos de idade, eu subi na carroceria de um caminhão e fui parar no pior bairro da Grande Vitória, Cobi de Baixo, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo, um barraco de tábuas de 4 cômodos, com 10 pessoas. Foram tempos muito difíceis na minha vida, muito difíceis. Muitas vezes, eu namorei um pão de sal na vitrine de um botequim, com muita fome. E eu não tinha dinheiro para comprar um pão de sal para comer. Muitas vezes eu dormi chorando, porque não tinha farinha para comer, não tinha açúcar para comer. Eu soluçava até dormir. Eu nunca contei para os meus pais, porque eu tinha medo que eles me tirassem. Eu queria estudar. Eu tinha um sonho. E o sonho da minha vida era ser advogado e ser político. Eu nunca perdi um comício. Naquela época os comícios eram na rua, na praça, no palanque. Enquanto o último orador não descesse, as luzes não apagassem, eu não ia embora. No dia que eu fiz 18 anos, exatamente no mesmo dia, eu tirei meu título, me filiei num partido. Eu tinha um sonho.
até o dia que Deus pôs a mão sobre mim e me chamou para o ministério. E eu larguei mão dos meus sonhos e abracei o projeto de Deus. E hoje eu posso afirmar para vocês que eu entendo que não há nada mais sublime no mundo do que ser pastor, do que ser ministro do Evangelho, do que ser pregador da bendita palavra de Deus. Se eu tivesse 10 vidas, gostaria de usá-las todas no ministério. Mas a minha mãe, embora analfabeta, porque nunca teve o privilégio de sentar num banco de escola, nunca, não tinha Mobral naquela época. E ela um dia chorava muito em casa, porque ela tinha fome, sede de ouvir a Bíblia, de ouvir a leitura da Bíblia, e ninguém podia ler a Bíblia para ela. E ela saiu de casa, tropeçou numa cartilha suja, rasgada, no quintal, e disse: meu Deus, me ajude a entender o que está aqui. E ela aprendeu a ler, sozinha, aquela cartilha. E lia fluentemente a sua Bíblia. Mas antes dela morrer, ela me chamou à sua casa e me disse algo que marcou minha vida. Ela nunca me contou essa história, porque ela disse assim para Deus: Deus, eu não quero sugestionar meu filho, eu quero que tu trabalhes no coração dele. E ela me contou essa história, e me contou mais. Ela me disse: filho, nesses anos todos, eu nunca deixei de me levantar e dobrar os meus joelhos ao redor da minha cama e pedir ao meu Deus que levantasse você, que ungisse você, que capacitasse você, que revestisse você com o Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. E eu chorei muito com a minha mãe e disse: mamãe, a senhora está me ensinando as lições mais importantes da minha vida. A senhora está me ensinando que um filho nunca é pobre se tem uma mãe que ora por ele. A senhora está me ensinando que o mais importante não são os meus sonhos, são os planos de Deus, porque os planos de Deus são perfeitos. Se preciso for, desista de seus sonhos, mas jamais abra mão dos planos de Deus na sua vida. Agarre-se aos planos de Deus, porque eles são perfeitos, eles são sublimes, eles são o coração do Pai aberto para você.